A gente começou e terminou esse podcast no improviso. A gente nunca fez um roteiro para nenhum episódio aqui. Tá. E eu tava pensando, né? Quando a gente avisou para as pessoas que esse seria o último episódio do podcast Dilemas, todas as pessoas, e quando eu digo todas é porque somente 3 ou 4 sugeriram outro tema, mas todas as outras pessoas, foram muitas, sugeriram exatamente o mesmo tema, que foi como saber encerrar ciclos. Ou, em alguns casos, elas traduziram isso como como saber que é hora de recomeçar, como é hora de terminar e como é hora de recomeçar. E aí me veio um pensamento sobre o que é um dilema. Um dilema é o nosso culto à morte. Quando a gente tem um dilema com a nossa mãe, a gente, de certa forma, está desejando viver um determinado luto daquela relação que se esvaiu. Quando a gente fala de uma relação amorosa que vive um dilema porque surgiu outra pessoa, ou porque o tempo daquela relação acabou, a gente está cultuando a morte. E a gente vive contemporaneamente uma sociedade que cultua mais a morte do que a vida. Se por um lado a gente tem Thich Nhat Hanh falando que tudo que a gente procura está no presente, porque o passado não há mais e o futuro não chegou, Bell Hooks também fala dos processos de que quando a gente ama todos os dias, a gente não precisa fazer com que a morte habite o pensamento da gente como um desejo, mas a gente sabe que a morte está lá. E sabendo que a morte está lá, a gente vive os dias com muito mais amor. Porque a gente não fica o tempo todo preso a esse medo de morrer. E talvez todo o dilema que a gente recebeu até hoje nesse podcast foi sobre esse culto à morte, esse temor, esse medo que as coisas acabem, terminem. A gente nunca recebeu um dilema de alguém, nunca, dizendo assim, o meu dilema é que eu quero começar algo novo, eu quero viver uma vida nova. Sempre era no sentido do culto à morte. Mesmo que fosse uma relação que tinha terminado, mesmo que fosse... Tem sempre muito pesar, né? Tem sempre muita dor, tem sempre muito medo. Eu tô te ouvindo e tô pensando no medo. O dilema, ele talvez mais do que um culto à morte para mim, ele seja uma louvação ao medo. O medo que paralisa, o medo que nos coloca diante de algo que parece impossível, um passo que parece impossível de ser dado. Sim. Eu sou sua mãe. Esse áudio que a gente ouviu foi de uma conversa rápida que a gente teve falando dessa gravação de hoje. Mas a gente tem um dilema para hoje, né? Qual o dilema de hoje, Peu? Posso ler? Leia. Tá aqui no celular. Legal que hoje as pessoas estão vendo a gente. Segue aqui o dilema. E seria um videocast? Ó. Lua e Peu, aqui quem escreve não é Valentina nem Enzo. Esse é um dilema escrito por vocês mesmos, sem codinomes, sem arrudeios. Um dilema sobre esse episódio final e sobre as tantas perguntas que vocês se fizeram enquanto essa decisão ainda não tinha nome. Aqui e agora, vocês encerram um capítulo importante na vida de vocês. Depois de 3 anos, depois de 146 episódios, depois de gravar com as cigarras, depois de gravar no closet, no carro, na cama, depois de gravar dilemas profundos e dilemas engraçados, depois de sentir compaixão e raiva, depois de ter percebido que, para além de um podcast, vocês estavam criando uma comunidade com tudo que uma comunidade tem direito: amor, treta, diálogo, debate, discordâncias, aproximações, distanciamentos, inveja, ciúme, rompantes e calmarias. Tudo, tudo. Depois de ter enfrentado uma pandemia, depois de ter ajudado a combater o maior desastre político, econômico e social da nossa geração, um governo genocida, depois de celebrar a volta de Lula, o maior presidente dessa época, depois de ver que em 3 anos, cada filha e filho de vocês cresceu uma vida inteira, depois de vocês mesmos terem brigado
e feito as pazes por conta de dilemas trazidos aqui. Depois de tanto, chegou a hora. Esse é o dilema final. O último episódio do podcast. Chegou a hora de gravar um dilema sobre esse episódio final, sobre as tantas perguntas que vocês se fizeram, enquanto essa decisão ainda não tinha nome e agora tem. O fim. Esse dilema escrito por vocês tem muitas perguntas que podem ser feitas, mas tem uma pergunta que foi gritada em uníssono pelos dilemas quando vocês anunciaram este fim, e que traduz o que vocês mesmos tanto se perguntaram: como encerrar ciclos? Ai, não pensei que eu fosse me emocionar ouvindo esse dilema, porque a gente vem falando sobre ele já há um tempo, né? Mas é muito massa a gente olhar e ver a história vivida, né? É muito bonito a gente ter essa possibilidade de ver, de entender o que aconteceu numa linha do tempo. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que nos transformaram, as coisas que nos magoaram. A história mesmo, né? E tudo começou muito despretensiosamente, numa brincadeira absoluta. E aí eu acho que a pandemia fez com que o dilema se tornasse muito importante, muito grande para a gente e para outras pessoas que ouviram. Acho que o dilema foi companhia de muitas pessoas durante esse tempo. A gente ouviu recorrentemente isso. Vocês me fazem companhia. Então a gente foi se apegando, né? A gente foi entendendo esse espaço desse podcast não só como um lugar onde a gente vinha e comentava a vida dos outros, mas como uma comunidade. E aí se formou a comunidade, um grupo no Telegram, um grupo que se encontrava, que se reunia no Zoom, né, durante a pandemia, um grupo que brigou, um grupo que fez as pazes, um grupo que teve gente que encheu o saco e foi embora, um grupo que teve gente que ficou e está até hoje. Então foi uma relação vivida, né? E aí como é que faz para terminar uma relação? Uma relação boa, não é uma relação ruim. Não é uma relação abusiva, não é uma relação tóxica, não é uma relação que nos sufoca. É uma relação boa, bonita. Por que terminar? Como terminar, né? E eu fiquei pensando nessas perguntas todas e eu acho que teve uma coisa que para mim foi um alerta de que aquilo ali talvez estivesse saindo dos trilhos, né, que deveria seguir, que foi quando a gente começou a não ter tempo para o dilema. Sim, total. Eu acho que quando a gente começa a não ter tempo minimamente para se dedicar a alguma coisa que a gente faz ou alguém que tem na nossa vida, né? Eu acho que isso é um sinal de alerta. Isso não significa nada, mas isso pode significar um monte de coisa. Então é um alerta que precisa, uma luz amarela que precisa ser observada. E eu acho que, no geral, quando essa luz amarela pisca, porque ela pisca para todo mundo, eu acho que a gente ignora ela. E acho que nesse caso, a gente tentou ignorar um tempo, mas é isso, não dá para não aparecer, não dá para não comparecer, né? Era um compromisso. E deixou de ser um compromisso importante, ao qual a gente estava ali cuidando, cultivando, para ser algo que entrava quando dava. Quando dava, tá errado. Eu fiquei muito curioso com isso que você traz, né? A falta de tempo pra gente. Eu fiquei muito curioso tentando entender se aquilo era a gente sendo desatencioso ou se era a gente perdendo o tesão, o interesse pela coisa, ou se eram os tantos outros desafios, né, que
que fazem parte, eu acho, da rotina da gente, assim, é muito difícil contar para as pessoas a história de um casal, que é um casal, que trabalha junto, que ocupam os papéis de mãe e pai de 4 crianças, não uma, não 2, não 3, 4 crianças, que ficaram numa casa minúscula durante uma pandemia, minúscula, uma casa de 2 quartos, com 4 crianças amontoadas num dos quartos, e a gente no outro quarto, que era também o lugar onde o seu escritório foi feito para que a gente pudesse ter uma relação minimamente saudável, de não estar sentado também na mesma mesa de trabalho, né? Foi um recurso que a gente utilizou para não ser os dois estarem na cama, acordarem para ir para a mesa do café da manhã, depois para a mesma mesa do trabalho, depois para Foi um recurso que a gente... Quando eu vejo, é muito difícil contar para as pessoas que no meio dessa engrenagem, que precisa de muito fluido amoroso para rodar, existe um trabalho que é feito, que é um podcast, que é um trabalho que a gente adora fazer, mas que num determinado ponto é isso, a gente percebe que o tempo não está sendo suficiente, né? E eu acho que para além de acender uma lâmpada, eu acho que acender uma lâmpada foi rápido o momento da gente ficar fingindo que não via. Acho que a gente falou muito sobre isso, muito tempo, a gente já falou disso, falou. E para mim bate uma coisa que é hoje, conversar aqui com as pessoas que ouvem a gente, que ouviram a gente esse tempo todo, eu me sinto aqui menos gravando o dilema final como prestação de contas e mais como uma extensão de tudo que foi simbolicamente esse podcast pra gente, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque eu não gosto de prestar conta pra ninguém. Eu tô ficando bom nisso também, tô aprendendo com você. Eu detesto prestar conta. E eu acho que esse último episódio, ele tava num limbo pra mim. Né? Como eu já tinha resolvido internamente que eu não queria mais fazer dilemas, Sim. E eu acho que eu fiz isso antes de você, eu dei esse passo antes de você. Eu costumo fazer isso, né? Eu sou boa de limite. Né? Então, quando eu vi que eu não tava com tempo, com saco, com prazer, com vontade, e que aquilo estava se estendendo, porque eu acho que é natural nas relações a gente ter momentos de ficar sem saco, sem vontade. Sim. Mas quando isso se estende por um período, né, isso quer dizer alguma coisa. E o que queria dizer? Queria dizer que eu realmente estava a fim de encerrar. E eu fiquei acho que era assim, não precisa de último episódio. Porque assim, por quê? Teve esse momento, né? Acabou já, as pessoas sabem que acabou. O encerramento é não gravar mais, né? Mas eu acho que eu precisava desse tempo para entender o que seria esse último episódio. Porque se fosse para prestar conta, eu não estava afim. Mas é para dar um abraço muito apertado em quem veio com a gente até aqui. É para olhar no olho de cada uma dessas pessoas, né? Ou chegar no ouvido de cada uma dessas pessoas e agradecer profundamente por esses 3 anos. Por esses mais de 140 episódios. Porque foi muito legal. Foi muito importante para mim. Sim. Mas eu quero outras coisas. E eu preciso dar espaço para os meus desejos. Eu preciso dar espaço para as outras coisas que eu quero fazer, porque senão a vida vai se tornando um amontoado de função. E eu tenho muita clareza que um amontoado não serve de nada. E que a gente precisa limpar esses espaços que estão cheios de entulho. A gente precisa tirar fora, a gente precisa ver o que cabe ali naquele espaço. Podem caber tantas outras coisas sensacionais, tantas pessoas, tantos projetos, né? E a gente fica com medo, não vou tirar esse entulho daqui, assim, não serve de nada mais, não é bom mais. Mas tá aí, ó, organizado, a bagunça tá organizada, o entulho tá organizado. Não. Então hoje eu tô muito feliz por gravar esse episódio. Muito feliz mesmo, porque eu acho que a gente precisa também aprender a celebrar o fim. Que é outra coisa que a gente falou muito frequentemente aqui nesse podcast, assim. A gente falou muito sobre como é que a gente celebra e ritualiza os finais. A gente sempre se propôs a dialogar sobre isso. Então hoje talvez seja uma prática disso.
né? E, enfim, fico feliz da gente estar gravando aqui nesse sentido, sem que seja essa prestação de contas e sendo essa partilha, mais uma vez, com um grupo de pessoas que sempre se mostrou muito interessada em trocar com a gente, não em simplesmente ouvir, né? Quantos relatos a gente não ouviu de pessoas dizendo: vocês estão aqui me fazendo companhia, seja onde for, na estrada, na pia, na cama e na varanda. Eu queria só puxar um ponto que é no áudio que a gente ouviu aqui no início, né, desse episódio final. A gente estava conversando no quarto e eu disse: peraí, deixa eu colocar isso para gravar, porque a gente tá falando sobre a coisa, vai que sai alguma história daqui, né? Mas a gente teve 2 pontos muito interessantes assim para falar sobre o encerramento de ciclos. E você falou sobre o medo, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso e ouvir também assim, que medo é esse que dá quando a gente se depara com esses encerramentos de ciclos, com esses finais, que medo é esse? Você sente esse medo? Você, mesmo com essa tranquilidade que você falou de dizer assim, eu sabia que o fim tinha chegado, né? Mas também tinha um medo presente ali, e era medo de quê exatamente? O que era isso? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente, quando a gente é criança, né, quando a gente observa os adultos vivendo, quando alguém fala sobre com a gente sobre a vida, sobre as coisas da vida, o futuro, a gente cria uma imagem de linearidade, né, de continuidade. E é muito difícil a gente se dar conta de que essa linearidade ela não existe. Alguém mentiu pra gente em algum momento. Então, acho que tem essa dor da decepção, sabe? Quando a gente entende que os processos eles não são lineares, que a vida não é como as pessoas disseram pra gente que seria, como a gente acreditou que seria, né? Então, as coisas que seguem um fluxo, assim, natural, entre aspas, né? Então, eu vou estudar, e aí eu vou crescer, e aí eu vou pra faculdade, e aí eu vou ter um emprego, e aí eu vou achar uma pessoa, ou não, ou 2, ou 3, e aí eu vou ter filhos, ou não, e aí eu vou comprar uma casa, e aí eu vou, né? Essa sequência de fatos que me colocam numa vida adulta, que ela é uma vida de sucesso, que ela é uma vida que funciona, tal. Quando a gente entende que não é nada disso, tem uma dor, né? Porque aí, se não é nada disso, o que é então? A gente não sabe o que é. E, na verdade, a gente pode ir na direção que a gente quiser. A gente pode ir em frente, a gente pode ir para trás, a gente pode ir para o lado, para a diagonal, a gente pode dar volta, a gente pode dar cambalhota, a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí, né, a turma do pagode, né, vem cantar essa dor. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? As referências, meu Brasil. O que é que eu faço com essa... É isso, eu posso tudo. Eu posso começar e recomeçar, eu posso casar e descasar, eu posso ter filho, eu posso não ter filhos. Eu posso fazer faculdade, eu posso não fazer faculdade, eu posso empreender, eu posso ir para o serviço público. Eu posso o que eu quiser, dentro, óbvio, dos contextos de cada pessoa. Mas a verdade é essa, a gente pode o que a gente quiser. Então, eu acho que o medo, ele surge quando a gente se depara com a realidade, com essa realidade que não tem linha reta, não tem script. E todos os dias a gente vai ter que lidar com um eu não sei. E eu tenho feito as pazes com isso. Sim. Eu tenho feito as pazes com isso. Então, eu não senti medo exatamente nesse processo do Dilemas. E eu acho que eu acho que eu tenho uma relação boa com o medo, na verdade. Sabe? Eu sinto medo e dificilmente o medo me paralisa, assim. Talvez me paralise por um tempo breve de ficar, de chorar, de esmorecer, né? De não me sentir forte, pronta. Mas o desconhecido não é um negócio que me angustia.
porque eu acho que o desconhecido é o que temos. Sabe? Então, para mim, particularmente, vem com uma tranquilidade, que é a confirmação disso, não sei. Mas eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas lidam com esse medo do não saber, da decepção de não ter a linha reta para seguir. Sim, eu gosto de pensar que aqui, no Dilemas, esse eu não sei, que a gente fala num íntimo, né, assim, quando a gente se depara com essas situações de... o que é que vai ser a partir desse momento, né, esse tal desconhecido que vem? Tem uma coisa que eu acho maravilhosa que aconteceu aqui com a gente, que é esse pensamento do eu não sei nunca veio sozinho, em nenhum episódio. Diante dos seus próprios dilemas individuais, particulares, íntimos, as pessoas, só pelo fato de partilhar aqui, da gente ler em voz alta, da gente apresentar isso para outras pessoas, rapidamente aparecia gente dizendo assim, eu também não sei sobre isso, eu também não sei. E isso criava um contingente de não saber sobre a vida, sobre os trâmites dos nossos encerramentos e rupturas e separações e perdas, que dava um contorno coletivo para essa humanidade tão íntima que a gente tem desse medo por não saber, ou não saber por ter medo, que foi muito bonito ver isso acontecendo a cada episódio aqui. Não lembro porque não houve nenhum episódio que a gente tenha gravado que alguém tenha levantado a seguinte hipótese, poxa, mas só essa pessoa, só essa Valentina ou esse Enzo está sentindo isso. Não houve. Eu fiquei pensando agora, enquanto você relatava isso, né, essa linearidade da vida. A gente estuda, a gente vai para a faculdade, a gente conhece uma pessoa. A gente gravou um dilema sobre isso de uma Valentina que tinha, sei lá, 26 ou 28 anos de idade, que disse, nada saiu como eu planejava. E a gente, garota! Então, esses dilemas, eles foram criando um coro emocional. Uma humanidade partilhada. Que é um princípio da compaixão. É lindo isso, porque eu entender que a motivação do outro é também parte da minha motivação em vida, me lembra que a humanidade diz respeito a isso, a eu enxergar a sua motivação também e dizer, ela também cabe nesse lugar que eu habito, ela também cabe nessa casa, falando das relações amorosas e familiares, ela também cabe nesse espaço de ofício, nas questões profissionais que foram trazidas, ela cabe em todo lugar. E pensar sobre esse não saber é engraçado, porque eu hoje estou me sentindo num lugar estranho gravando esse dilema. Eu vou dizer por quê. Porque eu sinto que eu sempre me convidei muito a encerrar ciclos. Conta mais. Eu nunca tive problema em fechar a porta de um projeto, de sair de um determinado trabalho que eu estava fazendo. E por que você acha isso? Por que você acha que você se colocava assim na vida? Na verdade, porque eu não olhava para o encerrar ciclos. Eu pensava na chance que eu tinha de começar novos ciclos. Eu sempre amei começar novos projetos. Eu levei isso muitos anos para terapia, achando que isso era uma falha de caráter mesmo. Dizer assim, então você gosta de começar as coisas e depois as pessoas que tocam porque você vai começar outro, sim. E eu achei realmente que eu carregava um problema com isso. E depois é que eu identifiquei que no fundo eu gosto de todas essas coisas, em graus diferentes. Mas eu gosto de encerrar ciclos pensando na liberdade que isso dá. Ponto. A gente pode discutir esse conceito de liberdade. Sempre gostei de encerrar ciclos no sentido de pensar que essas janelas novas se abrem para começar novos ciclos. E eu sempre adorei começar novos projetos. Na vida. Na vida. Por que será que é tão... Eu acho que eu estou fazendo essa pergunta, mas eu acho que eu sei a resposta. Assim, por que será que é tão difícil para as pessoas encerrarem o ciclo? Eu acho que tem essa coisa do medo, né, da vida linear que eu trouxe. Eu acho que tem essa visão assim, do fim ser maior do que a possibilidade de recomeço, né? Porque todo fim
todo fim, inevitavelmente, ele abre a porta para um novo começo, assim, não, né? É muito clichê, mas é verdade. Cada porta que a gente fecha não nos coloca num corredor sem portas ou janelas, muito pelo contrário. Talvez a gente até se sinta assim durante um tempo, né? Poxa, eu estou encerrando isso aqui, no nosso caso, a gente está encerrando Dilemas e a gente não tem um outro podcast pronto. A gente tem um monte de ideia, a gente tem algumas possibilidades, mas a gente não tem. A gente vai perder esse espaço ou a gente vai abrir esse espaço? Como é que a gente decide enxergar isso, enxergar esse momento, né? Mas eu vejo muito, a gente é muito perguntado isso, assim, como é que eu sei que o meu casamento acabou? Sim. Como é que eu sei que é hora de sair dessa relação? Acho que esse foi o dilema mais enviado. Como é que eu sei que eu preciso mudar de emprego? Como é que eu sei? E eu acho que a gente sabe. De verdade, eu acho que num lugar muito íntimo, profundo, que a gente não revela nem pra gente mesmo, a gente sabe. A gente fica esperando, na verdade, que alguém resolva pra gente. Porque botar a mão na massa, ir lá e ser o responsável por encerrar, tem um peso. Né? Não é leve, não é fácil, não é suave. Eu digo, né? Eu lido bem com o meu medo. Isso não quer dizer que eu não sinta medo. Isso não quer dizer que meu estômago não revire, vez por outra, diante desse desconhecido que eu até gosto dele. Então, assim, eu não deixo de sentir, porque para mim é mais fácil. Né? Então, encerrar ciclos, a gente fala de um lugar de muita leveza e suavidade. Ainda assim é difícil. Ainda assim a gente protela. A gente tá nesse lenga-lenga com dilemas tem 3 meses. Tem gente que passa 3 anos. Tem gente que passa a vida inteira. Ai, aí eu fico morta. Aí eu quero morrer, assim. Porque a vida é muito curta pra gente ficar onde a gente não cabe mais. A vida é muito curta pra gente tentar prolongar coisas que precisam morrer. Pessoas que precisam morrer na nossa vida. Veja, vocês estão ouvindo aí e estão vendo também, porque a gente está com essa gravação em vídeo também, para quem estiver assistindo no YouTube. Vocês estão vendo que ela que puxou esse assunto sobre esse morrer e eu queria falar sobre isso. Mas antes eu queria propor uma coisa que a gente nunca fez, mas uma breve pausa aqui no Dilema, que eu quero pegar um livro para trazer para cá. Pode ser? Pode. Vou buscar. O que você trouxe? Eu trouxe Bell Hooks para a mesa, mas antes... A pastora. Antes de falar sobre Bell Hooks, eu associei muito rapidamente, né, essa questão que a gente vinha carregando, que as pessoas trouxeram de forma unânime quando a gente perguntou qual dilema deve ser o dilema final, uma correlação desse encerramento de ciclo com o culto que a gente faz à morte. Eu acho que a nossa sociedade ocidental contemporânea, ela é quase que doutrinada a cultuar a morte, né? A morte é um jeito, inclusive, de pensar nas questões, nas relações de poder. Serve ao poder, a quem detém o poder, serve usar da violência, da mentira, tudo aquilo que coloca em risco a vida das outras pessoas, ou seja, esse conceito de morte, para que se mantenham no poder. É o que a gente viu recentemente na história política do país. E eu me peguei pensando numa coisa bem longe disso, que era, caramba, mas necessariamente o que é encerrar um ciclo? Encerrar o ciclo é terminar o dia. Encerrar o ciclo é a gente dormir e no outro dia celebrar que a gente acordou de novo. Para que serve o encerramento de ciclo? Serve para a gente acordar. Para que serve a morte de alguma coisa? Serve para a gente despertar. Do ponto de vista do mistério, e eu passei muito tempo oscilando entre querer muito olhar para isso e me recusar a falar sobre isso, eu não tenho hoje, na minha vida, com quem eu sou na minha vida, com quem me cerca, com a história que faz parte da minha vida e com a história de quem está perto de mim,
eu não tenho como aceitar a ideia de que a morte é um fim. Eu não tenho como aceitar a ideia de que o corpo é maior que o espírito da gente. Eu acredito que esse espírito ele perdura em espaços obviamente desconhecidos. Não sei, eu não sei. Mas eu acredito nesse mistério que é muito diferente de um aspecto religioso, mas realmente espiritual. Eu acredito que isso aqui é uma passagem nossa. E viemos de outras passagens, iremos para outras passagens. E esse túnel que não tem uma porta que se fecha, ele na verdade talvez seja um funil ao contrário. Ele parece muito estreito no momento de suspiro de morte, mas do outro lado ele é muito mais largo, extenso e outra coisa virá. Prefiro acreditar nisso. Quando eu leio, quando eu vejo que o Thich Nhat Hanh se despediu desta passagem com coisas ditas e sentidas como que a gente precisa fazer valer o presente porque o passado não há mais e o futuro ainda não chegou, e isso é o que temos. Eu penso que encerrar ciclos é uma maneira que a gente tem de enxergar a vida e de questionar esse culto à morte que a gente tem. Então é tudo sobre como a gente encara as coisas que acontecem diariamente. Num tweet, como a sim. gente quer, com que lente a gente está observando o mundo ao nosso redor, com que lente a gente está observando a nossa própria vida. Num tweet, sim. No tweet, sim, porque eu fico pensando, e eu acho que o conceito de medo que você trouxe, ele cai como uma luva nesse momento. Quando a gente pensa nessa morte. Eu lembro, tem aquele vídeo maravilhoso, Fernanda Montenegro dizendo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer, né? E eu fico pensando, o que são esses, qual é a coisa que eu mais tenho medo na minha vida? A coisa que eu mais tenho medo na minha vida é da sua morte. Por consequência, isso simboliza a morte desta relação, a morte desses nossos papéis que a gente executa com tanto amor de mãe e pai. Quanta coisa isso traz, né? Mas o encerramento de uma relação em si, o que é que ele é? Ele é uma morte também. E ele ao mesmo tempo é um convite a uma vida que desconhecemos. Mas se é a vida que temos aqui, não a morte, o que é que a gente deve fazer aqui nesse momento, quando a gente tem a possibilidade de encerrar ciclos e acordar no outro dia? Eu trouxe esse livro. Posso ler um negócio? Pode. Porque lá pela página 230 e alguma coisa, aqui, 234 de Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, ela encerra um capítulo falando o seguinte: aceitar a morte com amor significa que abraçamos a realidade do inesperado, de experiências que não podemos controlar. Nós não precisamos ter ansiedade infinita e nos preocuparmos se vamos realizar nossos objetivos ou planos. A morte está sempre ali para nos lembrar que nossos planos são transitórios. Ao aprender a amar, aprendemos a aceitar a mudança. Sem mudança, não podemos crescer. Nosso desejo de crescer no espírito e na verdade é como nos posicionamos diante da vida e da morte, prontos para escolher a vida. Se não fosse tão grande, eu tatuaria isso para que eu mesmo pudesse lembrar, porque eu queria muito ser essa pessoa que cultiva essa possibilidade de vida. Eu ia dizer isso, né? Porque é muito massa o Dilemas, porque é um espaço onde a gente fala, elabora coisas aqui e a gente começa a desejar aquilo para nossa vida, porque não somos seres de luz, né? Que temos tudo absolutamente resolvido e estamos aqui pagando de guru. Pelo contrário. Esse dilema é meu, inclusive, aqui. Pelo contrário. Eu acho que se a gente olhar para nós dois, amor, eu acho que, apesar de você ser um cara que se desfaz muito, muito facilmente de projetos, de pessoas, assim, de, né, próximo amigo, tem um pesar da morte que é difícil para você, né? Eu, por outro lado, eu acho que, igualmente,
lido muito bem com o fim dos ciclos e entendo eles como parte absolutamente necessárias, né, fundantes da vida, porque senão o contrário de encerrar ciclos é a morte, é o estático, é o que não se mexe, é o que não tem movimento. Eu sou muito mais desapegada, assim, eu sou muito desapegada, né? Eu perdi recentemente, ano passado, minha avó. E foi a primeira morte, assim, que eu senti perto. Ele fala que tem medo que eu morra, né? Mas ele tá lascado, porque na minha família se vive muito. Minha bisa viveu até 99, né? Minha avó também morreu com quase 90. Então eu tô num bom caminho, se for genético esse negócio. Mas a morte da minha avó foi vivida de um lugar de tanto amor. De tanta emoção, assim, eu só conseguia e só consigo até hoje pensar nela e na falta que ela faz a partir do amor. Mesmo, assim, um amor lindo, um amor sentido nessa vida, nessa relação. E isso me põe muito altiva, assim, sabe? Eu penso na morte dela e eu consigo ser grata, eu consigo me sentir feliz. É louco, né? Temos chuva no Peraí, no chuva fundo. tá no 7. Chuva, pra cá. Deixa o cara, velho. Vem pra cá, vem cá. Deixa o cara. Desculpa, num momento tão bonito que você tava falando. É assim, tem falas acontecendo, cachorro latindo, criança ficando doente. Tudo que tem direito. É movimento. A gente não precisa temer o fim dos ciclos. E a gente, diante desse temor que é inevitável, né? Porque eu tô dizendo que, não tenha medo. Não é não tenha medo, é sinta o medo. Sinta o medo. E também entenda que, inevitavelmente, tem algo novo que vai acontecer, que vai vir, e que vai dar trabalho, e que você ainda não sabe o que é, e que tá tudo bem não saber. Eu acho que talvez o encerramento de ciclos ele seja difícil também, porque ele coloca a gente diante do não sei. E parece que na sociedade hoje está tudo resolvido, para tudo tem uma solução. Ou que a gente tem que ter uma resposta. Ou já está tudo resolvido, ou se é algo que a gente não parou para ver as respostas que estão colocadas, que aquilo vai se dar e a gente vai descobrir uma resposta diante do simples fato. Eu tive um insight agora, assim, muito doido, que é, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com librianos. Nada brincadeira, pessoal, né, brincadeira. Gente? Não, mas assim, a dúvida, gente que sente muita dúvida me angustia. Porque eu sou muito assertiva e resolutiva, assim, não, bora, decide e acabou. Depois a gente vê se vai dar certo, se não vai, se vai ser bom, se não vai, né? Problema é não tomar a decisão. Mas, na verdade, e eu me vejo falando isso muito com as crianças, né? Quando eles são colocados diante de alguma coisa que eles precisam tomar uma decisão, e eles dizem, não sei. Eu digo, se você não sabe, eu sei, né? E que eu preciso dar para eles o espaço deles não saberem. Nem que seja por 3 horas. Qual é o meu limite, né? Nessa equação? Eu não vou deixar de ser uma pessoa que gosta da resolução. Mas eu preciso modelar um espaço de dúvida para os meus filhos. Para que o não saber não seja angustiante. Então, gente, olha, desculpa, obrigada, vamos embora agora, vou para terapia, tá? Valeu, Dilemas, você sempre me ajudando profundamente, mas é isso, assim, acabei de ter esse insight, que eu preciso sustentar mais e melhor o não saber dos meus filhos. Que bom te ouvir falando sobre isso, e eu amei você narrando esse lugar de amor que foi a passagem de Dona Eunice, sua avó. E eu achei curioso, se não absolutamente simbólico, forte e necessário que a gente fale aqui nesse episódio, que você disse a seguinte coisa, você disse assim, ano passado eu perdi minha avó e foi a primeira morte. E não Eita. foi. E não foi. Poucos meses antes, Lua perdeu o avô. É verdade. E eu não acho que você tenha esquecido disso ou que você tenha amado menos o seu avô. De forma alguma.
Mas é o que simbolizou cada morte, né? Então, e eu queria chegar nisso, que é, na hora que me vem essa ideia de que encerrar ciclos é um convite para a gente ressignificar, dilemas, desculpem, que a gente dê novos contornos a esse culto à morte e passe talvez a cultivar mais a vida. Eu sinto que quando você trouxe essa fala sobre a morte da sua avó, você escolheu uma história, um símbolo da sua vida, uma cicatriz, uma marca, uma dor e uma alegria de algo que foi muito abundante na sua vida como presença, que foi Dona Eunice. E talvez você tenha feito essa escolha nessa simbologia porque a esta altura da sua própria vida, olhar para a história daquela mulher, sua avó, te interessa para pensar nos seus ciclos. Os que encerram, os que começam, os que se renovam. E isso não diminui a importância do seu avô. Quando eu escuto você dizer para mim assim, a nossa relação é linda, ela tá ótima, a gente se ama, e eu estou olhando para os meus ciclos como mulher, eu preciso lembrar dessa subjetividade para que eu esteja do seu lado firme e forte para entender que a gente, dentro desta relação, vai viver ciclos que serão encerrados e serão renovados ou começados do zero, sem que isso signifique o fim da relação. Porque esse é um encerramento de ciclo outro, que não tem a ver com esses tantos que a vida da gente nos convidam a participar. Bom... eu fiquei pensando, né? Você trouxe isso assim, você falou, eu sou uma pessoa, você é mesmo uma pessoa mais assertiva, mais resolutiva, e você falou, você disse assim, você tem facilidade, falando de mim, né? Você disse, você tem facilidade de se desfazer das coisas das pessoas, mas você fica agarrado a essa história de luto. E eu acho isso também muito simbólico nessa história que a gente está falando, que é, eu tenho muita facilidade para o ato, mas isso não significa que eu não chore miseravelmente cada morte, cada perda. Eu choro miseravelmente. Acho que isso diz muito sobre nós dois. Independente de ser um escorpiano e um canceriano, mas o que constitui a gente no campo do sensível e o que constitui a gente no campo resolutivo da vida. E eu acho que isso é um espelho de como a gente lida com a vida e não com a morte. E acho que esse é um aprendizado sobre nós dois, que a gente devia levar em consideração, que é, caramba, é isso mesmo. Talvez um de nós dois tenha uma facilidade muito grande para se desfazer, mas tenha uma dificuldade enorme para superar essas mortes. Eu não sei o que vai acontecer depois que a gente gravar isso aqui com dilemas na minha vida, não sei. Talvez você tenha menos essa facilidade, tenha elaborado mais esse ciclo, mas a partir do momento que virar essa página, não vá. Acho que isso parece mais com você. Pra gente começar a se despedir, eu acho que a nossa dificuldade, né, a dificuldade de cada um de encerrar ciclos, de lidar com os fins, de se abrir para o novo, vai contar muito sobre processos íntimos, que talvez a gente ainda não tenha ido até lá. Vai mostrar pra gente uma lente com a qual a gente observa o mundo, que talvez esteja precisando ser trocada, né? Aumentar um grau dessa lente. Vai contar muito sobre a relação que a gente tem com o apego, com a morte, com... Não é um negócio que termina em si, né? Assim, é um negócio que realmente pontua pra gente coisas muito importantes e que a gente precisa cuidar. Então, essa relação com o apego, com aquilo que a gente entende que é o seguro, né? O que está organizado, que nem sempre isso é o melhor pra gente. E a gente precisa ser capaz de fazer essa avaliação e atravessar o momento de desordem. Porque quando a gente encerrar isso aqui, editar e esse dilema for pro ar, vai haver um espaço vazio e uma desordem.
E essa desordem, ela às vezes bagunça mais do que a gente gostaria internamente. Mas a gente atravessa entendendo que a vida ela não tem exatamente esses espaços, às vezes, eles vão ser preenchidos com outras coisas. E a gente pode escolher. A gente tem gerência sobre a nossa vida. A gente pode escolher. É importante a gente lembrar disso. Porque senão, se eu penso que eu não tenho gerência sobre essas coisas, sobre aquilo que eu posso escolher, eu não posso, e certas coisas eu não posso escolher, né? Às vezes eu não posso escolher sair do meu emprego, por exemplo, porque eu preciso daquela grana, eu preciso, né, daquele trabalho e tal. Mas tem outras coisas que eu posso escolher, as relações eu posso escolher. E pensar que eu não posso escolher, quando eu fecho o olho e penso nisso, assim, me vem uma sensação de estar amarrada e sendo jogada de um lado para o outro, que é muito mais angustiante do que estar naquela relação, ou naquele emprego, ou naquele projeto, ou com aquela, sabe, assim, naquela situação. E aí a gente precisa aprender a fazer escolhas que são melhores pra gente, né? Não ficar arrastando, assim. A gente poderia dar um jeito no Dilemas e gravar mais, mas a gente não quer. Então, assim, o que eu quero? O que eu quero importa. O que eu quero precisa ter espaço na minha vida, porque tem muitas coisas que a gente tem que fazer sem querer. Então, algumas eu preciso cultivar e eu preciso conseguir fincar o pé nesse lugar. Dizer assim, isso eu não quero. Isso eu quero. Eu não sei o que eu quero também. Porque talvez também a gente se veja nesse lugar, né? De não saber o que quer. Mas quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente começa a saber o que está ruim. Então, preste atenção. Eu queria aproveitar esse assunto, né, que você traz quando fala desse movimento que a vida pede, dizendo assim, uma desordem e um espaço novo, né? Eu queria contar para as pessoas que ouvem a gente aqui, ou que veem a gente aqui, eu queria contar para as pessoas sobre uma imagem das nossas casas, de todas, desde que a gente é um casal. Eu queria contar sobre essa imagem porque talvez ela seja uma representação muito genuína de quem a gente é e como a gente lida com isso. A gente tem agora, nesta casa que a gente tem 2 grandes estantes de livros. E já teve tempo da gente ter uma maior que a outra, já teve tempo de ter mais de 2, enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente nunca teve, nos lugares onde a gente passou, 2 hipóteses. Ter uma estante vazia e ter uma estante completamente ordenada. Jamais a gente teve isso. Jamais a gente teve isso. A gente sempre teve estantes de livros bagunçadas. Elas podem estar ordenadas de um lado, do outro, mas ali embaixo, ora elas podem estar organizadas aqui embaixo, lá em cima, ora elas misturam objetos que não são somente livros. E eu queria trazer essa imagem para quem vem com a gente hoje nesse dilema final, para pensar em quais são as imagens nas vidas delas, sobre a relação que elas têm com esses espaços de vida e de morte, dos ciclos que terminam, dos ciclos que começam, da hora de dormir, da hora de acordar, e qual convite que o encerramento de ciclo faz nas nossas vidas, independente de que ciclo a gente está falando. Porque talvez a vida seja sobre pensar na possibilidade de encerrar e começar ciclos e não saber o que vai acontecer nem com um movimento nem com o outro. Mas a gente se prestar a estar disponível para este movimento de encerrar e começar. Gosto disso. Dilemas, queridos, amados, gente que ouviu do 1 até agora. Ai, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada, mesmo. Foi muito importante para mim. Me fez bem, me fez melhor, me fez crescer. E é desse lugar que eu sigo. É com tudo isso que vivemos até aqui que eu me sinto pronta para recomeçar o que eu ainda não sei. Eu também queria agradecer aos dilemas
que foram tantos e em circunstâncias distintas, né? Teve Dilema que foi apoiador para fazer o podcast existir. Teve Dilema que seguiu sendo Dilema mesmo quando isso já não existia e segue perto da gente até agora. Teve Dilema que a gente recebeu e-mail há um tempo lá atrás e que hoje frequenta a nossa casa. Tem o contrário. Gente que sempre frequentou a nossa casa e que nos mandou seu dilema que a gente nem sabia que poderia acessar. Então queria agradecer primeiro aos Dilemas por essa vontade de estar aqui com a gente. Eu queria agradecer a Caboge. Quando esse podcast começou, quando a ideia começou, a primeira pessoa que eu liguei foi Caboge dizendo, a gente vai fazer um podcast. E ele disse, rapaz, eu nunca fiz um podcast. E Caboge já fez de tudo com áudio nessa vida. Tudo, né? Já falei sobre isso aqui. E ele disse, vou te ajudar. E ele fez não só as vinhetas, mas ele fez com que eu entendesse o cuidado que era necessário para que as pessoas ouvissem a gente do melhor jeito, porque seria isso que iniciaria nossa partilha e nosso diálogo com essas pessoas. Então, agradeço a Caboge. A gente vai encerrar esse episódio final com uma vinheta que ele fez para ser a abertura desse podcast. Então, acho que isso também pode ser simbólico. A gente, pela primeira vez, encerrar o Dilemas com a vinheta de abertura que Caboge fez pra gente. E eu queria agradecer a você porque eu percebo que o Dilemas é também, e por isso talvez seja um recorte tão importante, né, para as nossas vidas, de ciclo que encerra e começa. Eu sinto, sei, eu percebo, eu enxergo que esse foi um espaço da gente estender o que a gente tem aprendido sobre a nossa relação para cá também, com a maior tranquilidade do mundo, tá fazendo isso para um público, não importa o tamanho dele, porque a gente confia muito no amor que a gente sente um pelo outro, no respeito que a gente tem um pelo outro, e na história que a gente escreve junto. A gente escreveu juntos essa história desse podcast, assim como a gente escreve a nossa história, e isso significa que esse podcast teve altos e baixos, ele teve momentos tristes e felizes, teve tudo que cabe dentro de uma relação. Esse podcast foi realmente uma relação. E talvez ainda seja, mas agora de outros jeitos, nas vidas das pessoas, na vida da gente. Eu fico muito feliz que a gente encerra mais um ciclo e segue junto. Viva! Amo você, viu? Te amo. Dilemas, muito, muito obrigado. E pra gente encerrar... Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Dilemas, podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca.